Muito bem. É o capítulo de número 8 que vamos estudar hoje. E já começa aqui falando um tema sobre observar o mandamento do rei. Eu vou ler aqui o capítulo 8, do verso 1 ao verso 5. Diz assim: Quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho: obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende. Pois a palavra do rei é soberana e ninguém lhe pode perguntar: o que estás fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Bom, nós temos uma promessa de que o nosso lugar não é aqui, o nosso rei é Jesus. E nesse sentido poderíamos até ler aqui pensando um rei como Jesus, mas a promessa de Jesus ainda está no futuro e os sinais indicam que esse futuro se aproxima velozmente. Mas enquanto a gente vive nessa terra, como é que deve ser o nosso relacionamento para com as autoridades, já que aqui no Brasil não tem rei, né, pastor Rafael? Aqui nós temos o sistema de república, presidente e tudo mais, os legisladores que fazem as leis, mas entendemos que o cristão, aquele que aguarda o reino celestial, deve viver sim em conformidade com as leis desse mundo, com as leis que a sociedade hoje nos coloca. Respeitar, por exemplo, as leis de trânsito. Sim. Você tem uma placa lá para andar a 40 km por hora, devemos ficar dentro da placa de 40 km por hora. Não é porque dizemos assim, não, isso aí é lei dos homens, eu não preciso obedecer, eu vou andar a 80 por hora aqui. Mas essa lei é uma lei para lhe preservar, para lhe proteger e também... E é importante, né? Importante para preservar a vida de outros também. Você pode colocar a vida das pessoas em risco. Então existem leis que visam a manutenção da vida em sociedade. E essas leis devem ser, sim, observadas, devem ser, sim, cumpridas. Aliás, pastor Valdeci, normalmente as pessoas exigem mais daqueles que são crentes, que são cristãos, que estudam a palavra de Deus, do que dos outros. Eu vejo que algumas pessoas até dizem assim: olhe, você é crente, você não pode fazer isso. E é assim mesmo, né? E é um conselho bíblico, né? Paulo, em vários momentos nas suas cartas, ele aconselhou aos cristãos que vivessem de acordo com as leis, que respeitassem as autoridades, né? E às vezes o cristão parece achar que isso é um pouco de conflito, porque ele não tem muita obrigação para com os governantes, porque ele é um cidadão do reino do céu, né? Porque nós temos dupla cidadania. Sim. Né? Em Hebreus, no capítulo 11, dos versos 13 ao 16, se você ler lá, você vai observar que os heróis da fé, Abraão, as pessoas do Antigo Testamento que se destacaram na fé, eles viveram neste mundo tendo consciência de que eram forasteiros, estrangeiros aqui neste mundo. Isso, a gente precisa aprender a conviver com isso, né? O senhor já esteve no exterior, né? Você também esteve recentemente fazendo evangelismo no exterior. E vocês sabem que às vezes no exterior a gente se sente meio estranho, né? A gente tem algumas coisas de lá que não são nossas, nós precisamos respeitar, e tem algumas coisas nossas que não podemos levar para lá, né? Inclusive, pastor Rafael, acho que foi em Londres que o senhor esteve, pastor? Eu estive em Paris e Luxemburgo. Porque se fosse em Londres, aí ia ser complicado mesmo, porque até a mão é contrária lá. Justamente. Uma ocasião eu estava trabalhando no Chile e o Brasil, a seleção brasileira de futebol, teria um jogo. Não no Chile, na Europa. Não era jogo de Copa do Mundo, então não era interesse do Chile, não seria transmitido lá. Mas eu tinha interesse em saber do jogo. E eu não tinha ninguém para quem ligar aqui. E eu, muito curioso em saber sobre o jogo, eu peguei o meu cartão de crédito e liguei a cobrar para a mantenedora do cartão de crédito aqui no Brasil, lá do Chile. E o rapaz me atendeu para falar do cartão de crédito, eu falei, não, eu estou ligando para te perguntar o resultado do jogo da seleção brasileira. Aí ele se compadeceu de mim, riu de mim, falou o resultado do jogo para mim. E ele não ficou bravo com a ligação. E aquilo me deixou impressionado, porque nós tínhamos um vínculo em comum. Apesar de eu estar distante, né, eu tinha algo daqui que era meu, e aquilo tinha
nos trazia uma ligação. Ligava, né? E assim é o cristão, né? Ele está com os pés na terra, e aquela música diz, os olhos no céu, né? Ele tem algo em comum por estar ligado a Cristo, né? O reino de Deus que é o céu, e é para onde o cristão vai depois. Jesus mesmo, na sua oração sacerdotal, ele pediu que Deus não nos tirasse do mundo, mas nos livrasse do mal. Ou seja, nós continuamos pertencendo a esse mundo. Embora almejamos uma pátria celestial, o reino eterno, o cumprimento da promessa de Jesus, de voltar, de nos levar para o céu, de vida eterna, de restauração, tudo isso é o nosso objetivo maior. Mas enquanto não estamos lá, nós somos ainda desse mundo. E por sermos desse mundo, andamos de acordo com as leis. Você falou da minha viagem agora. Uma coisa que eu achei interessante na França, que é diferente do nosso trânsito aqui, é que quem está na direita tem sempre a preferência. Nós aqui é diferente, né? Exatamente. Quem está na via maior é preferência. Lá não, quem está na direita tem preferência. Então, se você vem pela direita para virar à direita, você tem preferência, você entra lá. E quem vem na mão tem que esperar, porque quem vem da direita tem a preferência. Algo diferente. Exatamente. É uma lei concernente a eles, do país, o contexto, a cultura, e deve ser respeitado. Existem leis que regem as comunidades de acordo com as culturas distintas, Sim. mas devemos sim respeitá-las, andar de acordo com essas leis. Esse é um dever que nós temos aqui enquanto continuarmos nesse mundo, enquanto vivemos aqui. Agora, e quando uma lei dessa, ela choca com as leis de Deus? Porque às vezes acontece isso. Aqui em nosso guia de estudo, por exemplo, menciona Sadraque, Mesaque e Abednego indo contra o mandato do rei. E mesmo Daniel, em Daniel 6, aparece ele indo contra o mandado do rei. E nesse caso, porque pode acontecer de ter alguma lei, pastor Valdeci, que não é que você não queira obedecer, mas vai contra a lei de Deus. E aí você não pode obedecer, não é isso? Justamente. Veja, primeiro ponto a gente precisa colocar bem claro o seguinte, o que Paulo disse aqui. Não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram por Deus estabelecidas. Se você observar, a maioria das leis, elas são, das leis civis nossas, Sim. elas são só um segmento da lei de Deus. Sim. Se você matar alguém, você vai preso. O mandamento diz, não matarás. Né? Se você roubar, você vai ter que responder por isso. Né? A Bíblia diz, não furtarás. Agora imagine que, pelo fato de ter muito mais mulheres que homens, o país estabelecesse uma lei. Agora cada homem vai ter que casar com 4 mulheres, né? Com 3 mulheres, e aquilo fosse obrigatório ali. Né? E aí você tem a lei de Deus e a Bíblia que ordena o casamento com uma só mulher. Como é que você vai fazer? Aí você precisa usar alguns parâmetros bíblicos. Né? Quando Pedro foi proibido de pregar o Evangelho, e a ordem para ele era que ele fosse e pregasse o Evangelho, e ele teve que responder diante das autoridades, lá, isso está em Atos capítulo 5, verso 29, ele disse assim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Né? Jesus também foi interrogado. Sim. Né? Chegaram para ele e disseram, e aí, a gente pode devolver tributo a César ou não? Se Jesus falasse que sim, ele estaria causando uma revolta nos judeus que não gostavam do Império Romano. Se ele dissesse que não, ele seria um revolucionário. E o que Jesus disse sabiamente? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Então, naquilo que nós podemos obedecer aos homens, que tem harmonia com a Bíblia, com os princípios, com a lei de Deus, nós devemos obedecer. Se entrar em choque, a nossa prioridade é obedecer ao reino dos céus. Né? Mas sempre procurando ter harmonia para até mesmo ganhar aqueles que estão estabelecendo as leis de forma errada. Né? Agora, pastor Rafael, aqui no Brasil nós temos liberdade religiosa. Então a gente percebe muito bem que as autoridades constituídas respeitam as diferenças religiosas e as leis também estão, até certo ponto, separadas, sem interferir. Inclusive, no caso dos adventistas do sétimo dia e dos judeus e algumas outras religiões, como o batismo do sétimo dia, que observam o dia de sábado como mandamento bíblico do 4º mandamento de Êxodo 20, até em alguns estados, por força de lei, se dispensa a pessoa de um vestibular, de um concurso público, e pode fazer no outro dia, ou então já não cai mesmo o concurso lá. Né? Isso é bom para a gente, não é? Porque quase que não há conflito entre o que a gente acredita e pensa e o rei ou o governo pensa. Isso vai de um relacionamento.
com as autoridades constituídas. Talvez tenha algum prefeito, vereador nos assistindo agora, aquilo que o pastor Valdeci disse, está na palavra de Deus, é bem verdade. Ninguém recebe autoridade se Deus não tiver permitido. Então, você hoje que lidera, você que está à frente do povo, saiba que você está aí por um chamado de Deus. Deus o colocou aí. Muitos talvez nunca se viram assim, nunca se entenderam assim, mas estão aí colocados por Deus. E aqui no estado de São Paulo, desde dezembro do ano passado, entrou em vigor uma lei de autoria de um deputado chamado Campos Machado, um amigo de nossa igreja, e ele foi o autor dessa lei, que hoje aqui no estado de São Paulo libera aqueles que, por liberdade religiosa, por consciência religiosa, não assistirem aulas, não fazerem provas aos sábados, dando a ele assim condições de pleitear, fazer a prova em outro dia, ou ter a aula que ele teria no horário do sábado, no outro dia, numa outra hora, como por força de lei. Sim, sim. A lei que ajuda aqui nesse momento também aqueles que vivem sob a lei de Deus. Há sim, muita harmonia entre a lei de Deus e a lei dos homens. Basicamente, as nossas leis estão baseadas nas leis dos 10 mandamentos. Com certeza. Tudo que os 10 mandamentos fala lá, a nossa lei basicamente segue a mesma linha. E é interessante também frisarmos que quando as duas leis entram em choque, a lei dos homens fica de lado e agora quem assume a supremacia é a lei de Deus. Capítulo 8, estamos aí numa outra parte e aqui começa, como eu disse, o livro de Eclesiastes, em algumas de suas lições, ele vai extraindo uma série de pensamentos, né? E agora temos aí confiança em meio à incerteza. Quando a gente lê aqui o capítulo 8, verso 5, diz assim: quem obedece às suas ordens, falando da palavra do rei, essa parte nós já lemos, mas ele fala assim, o verso 6, portanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte, de escapar dos efeitos da guerra, nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. E ele começa a dizer que tem refletido sobre tudo isso, quantas coisas incertas nesse mundo, e acho que isso não é só na época dele não, né, pastor Rafael? Hoje em dia também as pessoas ficam perplexas mediante o que eles veem, o sofrimento, a angústia, o dia de amanhã. Como vivemos em um mundo completamente injusto. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, estatística, Sim. que diz que 2% da população mundial detém 50% da riqueza. Ou seja, 2% de todos os habitantes do mundo tem metade de todo o dinheiro em circulação. E os outros 98% da população ficam com a outra metade. Injustiça social, injustiça moral, injustiça física. Nós temos muitas incertezas. Sim. O mundo hoje não é um mundo muito certo. Hoje estamos vivos, amanhã podemos não estar. Hoje eu vou sair daqui, vou voltar para minha casa, mas não sei se vou chegar. Temos muitas incertezas nessa vida. E muitas injustiças. Injustiças, e olhamos para as coisas e vemos que quanta coisa precisaria mudar, quanta coisa poderia ser diferente. Ano passado tivemos as eleições e as promessas, os ideais, os planos, os projetos de governo para tentar melhorar um pouco a vida das pessoas, para tentar dar um pouco mais de segurança, um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de base ou talvez um pouco mais de certeza. Mas Salomão, no seu livro aqui, nos convida a buscarmos um caminho certo, um caminho seguro. Por mais que as promessas humanas caiam, por mais que falte consistência naquilo que as pessoas falam, por mais que as promessas humanas não se cumpram e nós podemos prometer e não cumprir, pessoas podem nos prometer e não cumprir, Salomão nos fala que podemos ter confiança no meio das incertezas, no meio das injustiças, no meio das coisas ruins, no meio do desequilíbrio social. Há sim uma promessa de um Deus que nos acompanha, de um Deus que está sempre do nosso lado, de um Deus que rompe o espaço físico e sai do céu e se coloca do meu lado. Jesus não é simplesmente um nome grafado na Bíblia, mas é um poder vivo. Mas Deus é uma circunstância real,
é alguém que está do nosso lado, é alguém que está realmente interessado com a nossa vida, preocupado com você, preocupado se na sua família você não sente as coisas tão bem como deveriam estar, se a educação dos filhos não está indo do jeito como você gostaria que fosse, se você tinha contas para pagar hoje e não conseguiu pagar. Um Deus que está hoje aí bem perto de você, te dando confiança, te dando certeza e te dando proteção no meio das coisas difíceis e ruins que existem nessa vida. Maravilha. Olha, aqui no nosso guia de estudo foi listado uma série de textos bíblicos que falam justamente da fé e da confiança que a gente deve ter em Deus. Eu vou ler o primeiro deles, está em Salmo 118, verso 8 e 9, onde diz assim: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Confiança no Senhor. E eu gostei de todos esses versos aí. Sim. Agora, o que eu mais gostei aí dessa listinha é Provérbios 3, versos 5 e 6. Pode o pastor Valdeci citar? Só voltando ao texto que o pastor Jonathan leu, Salmo 118, verso 9 é o verso que está no meio da Bíblia. Ah, que coisa. É o verso do meio da Bíblia. E o verso do meio da Bíblia diz assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. É melhor confiar em Deus e confiar nas pessoas. Alguns dizem assim: é o verso do meio da Bíblia, e no meio da Bíblia nós temos assim, talvez a suma de toda a Bíblia. Pode ser, porque o texto ele é bem completo. Sim. É melhor confiar em Deus e confiar em homem. E alguns já falam assim, Salmo 118, 9 é o verso do meio. 118, 9, se tirarmos os dois pontos ou o ponto, fica 1189, sim, que são os números de capítulos que a Bíblia tem. Então, um acróstico interessante, sim, mas sim, é o verso do meio, está bem no meio da Bíblia, Salmo 118 e o verso 9. Bom, o senhor dizia, pastor Valdeci, sobre Provérbios 3, 5 e 6. Eu acho interessante porque foi escrito por Salomão, em primeiro lugar. Salomão é o questionador no livro de Eclesiastes, que está aí questionando as incertezas, mas ele tem confiança. Você sente ele, olha, em Eclesiastes 5, verso 8, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira correta de agir. E aí em Provérbios, ele usa uma palavra que eu gosto, o pastor Rafael vai ler aqui pra gente. Provérbios 3 e o verso 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não te estribes. Sabe o que é estribar? O que é estribar? Já quase não se usa mais. É uma palavra que não se usa muito, mas você já andará a cavalo, né? Já, não sou também não sou um bom cavaleiro, mas já andei. Esse verso aí me lembra meu tempo de moleque, que corria a cavalo nos pastos, né? E eu não gostava de andar no cavalo arriado, gostava de andar no pelo mesmo. No pelo, né? Mas quando colocava o arreio, tinha esse instrumento aqui, ó. Não sei se vocês lembram. Esse né? é o estribo. É o estribo, né? Então a Bíblia diz assim... E para que serve o estribo? Para quem não conhece. Esse estribo ele fica pendurado numa tira de couro, perto da barriga do cavalo, e o cavaleiro coloca o pé aqui. É o apoio dele. Dá firmeza. Né? Só que esse apoio é um apoio muito perigoso. Né? Se o pé escapar para lá e a perna enganchar, é um acidente. Né? Se o pé escapar também... Então, o cavaleiro que consegue não usar isso aqui é um cavaleiro muito melhor. Né? Então, ele é um apoio, mas um apoio falso. Né? E Deus disse assim, não te estribes no teu conhecimento. Deus não disse, não te apoies, não deites no teu conhecimento. Porque Deus não considera o conhecimento da gente como um chão sólido, Ele considera como um simples estribo. Né? Sim, mas Ele fala assim, mas deposite toda a sua confiança no Todo-Poderoso. Né? E aí vem já o segredo de como é que faz para não ter uma confiança estribada, mas uma confiança firme. Né? O segredo está no próprio verso que diz, confia no Senhor de todo o teu coração. Ou seja, confia a Ele todas as áreas da tua vida. Né? A área financeira, a área da saúde, a tua família. Tudo que você for fazer, consulte a Deus. E você vai ter um caminho confiável. Porque a confiança no Senhor, pastor Jonathan, pastor Valdeci, é uma confiança segura. Eu, como pastor, realizo cerimônias de casamento. Sim. É interessante ver o preparo, a noiva, a igreja enfeitada, o tapete vermelho, a felicidade. Ali, né? Mas uma coisa nos chama a atenção, e acho que já chamou a atenção dos nossos telespectadores também, no final, já terminando a cerimônia, vem a pergunta do pastor,
pede para que o noivo segure a mão direita da noiva e pergunta: tomas tu a essa mulher a quem tu tens pela mão direita como a tua única e legítima esposa, e promete que a amarás, que a honrarás, que a protegerás na saúde, na doença, na prosperidade, na adversidade, e que rejeitando a todas as outras você vai se conservar única e exclusivamente para ela enquanto ambos viverem. A noiva diz sim, e depois o noivo diz sim. Promessa de amor, jura. E quantos não confiam nessas promessas e depois se desiludem? Sim. Depois passam por uma situação difícil e complicada. Talvez eu fale agora para você que está aí com seu casamento despedaçado e você lembra daquela promessa e diz assim: onde é que estava aquela promessa? O texto bíblico diz assim, que os homens podem nos decepcionar, as pessoas podem falhar. Alguém pode lhe prometer alguma coisa e não cumprir, alguém pode lhe abandonar, alguém pode lhe deixar, não se importar com você, mas há um Deus que promete e cumpre. Há um Deus que é rocha firme. Há um Deus que nos dá completa e total segurança. Há um Deus que jamais nos abandonará. E tudo que Ele falou que ia fazer, Ele faz. E quando Ele diz uma coisa, Ele cumpre. Exatamente. Eu gostaria de ler ainda Isaías capítulo 12, verso 2. Diz: Deus é minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Está na Nova Versão Internacional. Ou seja, são textos que tratam de fé e confiança. Ainda tínhamos aqui Romanos 8, 28, Tiago 2, 22. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem. Bem daqueles que... E às vezes é difícil, né? Como é que alguma coisa ruim pode contribuir para o bem? Exatamente. Alguma coisa acontece que me fez mal, pode contribuir para o bem. E aí é uma característica de Deus que é só Deus, que Ele pode fazer com que as coisas ruins se transformem em grandes bênçãos. Deus pode fazer com que uma maldição se transforme em uma vitória. Uhum. E Tiago 2, 22, é mais um texto da Bíblia, também falando sobre o mesmo sentido de confiança em Deus. Mas eu queria passar aqui para a parte seguinte, onde fala sobre confiança e justiça, porque muitas vezes a pessoa acha esse mundo muito injusto. Como é que vai confiar se o mundo é injusto? Exatamente. Né? Por exemplo, o Salomão escreve assim no verso 11: quando os crimes não são castigados, logo o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa. Não sei muito bem que as coisas, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus e os seus dias como sombras serão poucos. Agora, muitas vezes isso não acontece rapidamente. Muitas vezes você não percebe o ímpio sendo punido. Às vezes parece que o justo está sofrendo mais e o ímpio está recebendo uma série de coisas. Como é que a gente consegue explicar isso, pastor? Mas aqui nós podemos ver nesse texto que o senhor leu, uma linha de raciocínio de Salomão que vai crescendo numa direção. Sim. Em Eclesiastes 8, verso 11, nós vemos mais assim, uma sede pela justiça, né? E parece que a gente usa alguns meios para fazer justiça. Por exemplo, num meio educacional, isso aqui se cumpre muito bem, né? Se um educando pisa na bola, então vamos corrigi-lo para que os outros não sigam o exemplo dele, para que esse comportamento não abra um precedente. Só que quando sai para o mundo real, nem sempre é assim, né? Muitas pessoas cometem a injustiça e não são corrigidas. E aí fica algo a desejar. Mas aí já no verso 13, sim, é como se Salomão dissesse assim, mas deixe estar. Pode não acontecer o ideal lá da educação que você aprendeu, dos fundamentos da educação no mundo real, mas um dia a justiça se cumpre. Vai chegar. Né? E aqui Salomão diz assim, porque não tem aqueles que, os ímpios, não prosperarão e nada irá bem, porque não temem a Deus, e eles são como sombras, né? Sim. Eu me lembro aqui do filósofo Voltaire, né? Não estou aqui para julgar a salvação de Voltaire, mas as declarações de Voltaire querendo profetizar que a Bíblia acabaria, são declarações que são ímpias, as declarações são ímpias, né? Poucos anos depois da morte de Voltaire, a Sociedade Bíblica daquele país foi fundada na casa de Voltaire, onde Voltaire residia, né? Hoje é a Sociedade Bíblica daquele país lá.
Então, veja, a grande filosofia daquele homem, a consideração que ela teve foi como uma simples sombra. Sim. Né? E a Bíblia predomina em liberdade religiosa ali, né? E o cristianismo cresce. Então, assim, os ímpios, pode ser que eles prosperem por um tempo, mas depois fica como uma sombra, né? E Deus, no final, vai fazer justiça. Tem um livro que Com diz certeza. assim, o mito da grama mais verde. Sim. Ele fala sempre que a grama do vizinho é mais verde. Às vezes é uma aparente prosperidade. Sim. Nem sempre significa, né, Felicidade, na realidade, né? da felicidade. Porque prosperidade nem sempre significa felicidade. Sim, né? e o que Deus nos promete é estar conosco. Exatamente. E o que nos dá segurança, o que nos dá felicidade. A pessoa pode ter uma aparente prosperidade, mas não dormir, angustiado, ter um vazio no coração que não é preenchido, à procura de algo que ele não sabe o quê. E Deus nos promete dar aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, completar a nossa vida, a essência, a razão da nossa vida. Embora, às vezes, exista isso de olhar para o outro e falar o seguinte, olha só, e eu que sou fiel a Deus bati o carro, e aquele lá que não é fiel não bateu. Olha, eu que sou fiel a Deus estou tendo um problema financeiro agora, e aquele lá não está tendo. Os nossos parâmetros para medir essas coisas são muito pequenos, em relação às são tão ínfimos os nossos padrões, e Deus já olha de uma outra ótica. Deus ele está mais preocupado com a nossa salvação. Deus está olhando para a nossa vida eterna que um dia teremos se vivemos uma vida em conformidade com Ele aqui, e não com as coisas passageiras desse mundo, e não em conseguir bens ou não. Sim. O pastor Fernando, esses dias, estava conversando com ele falou assim, sempre que Deus tiver que escolher entre a sua vida na terra e a sua vida eterna, Ele vai escolher na sua vida eterna. Então, se Deus tiver que optar por alguma coisa, Ele vai depositar aquilo na vida eterna e não nessa vida aqui que simplesmente é passageira. Agora, o nosso guia de estudo, fundamentando-se naquilo que diz Salomão, Salomão nos chama atenção para uns atributos de Deus que nós, às vezes, temos dificuldade de entender, que é a sua justiça. Sim. Salomão diz assim, olha, Deus vai ser justo, Ele vai fazer justiça. E esse fazer justiça de Deus que levanta em alguns questionamentos. Alguns pensam assim, Deus é amor e por Deus ser amor Ele vai salvar todo mundo. Deus Ele ama todo mundo é filho dEle, Ele vai salvar todo mundo. Claro, Deus ama todo mundo, mas agora dizer que Deus vai salvar todo mundo já é uma outra questão, né? Já é um outro ponto. A justiça de Deus se cumprirá juntamente com o seu amor. Deus jamais perderá o seu amor porque Ele é amor, mas Deus também será justo. E aqueles que estiverem com Deus serão justificados, receberão a justiça de Deus. Agora, aqueles que não estiverem com Deus, aí receberão sim as consequências de terem vivido uma vida longe da vontade de Deus. E isso que Salomão diz aqui, olha, o perverso pode ter mais prosperidade, mas calma, ainda não acabou a história, não chegamos no final, no final virá a justiça de Deus. Muito bem, vamos para o último bloco, pastores, e se encontra o nosso pensamento aqui em Eclesiastes 8, 16 e 17. Eu vou ler. Diz assim, quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não vêem sono, nem de dia nem de noite, percebi tudo o que Deus tem feito, ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não o consegue encontrar. Será que é assim mesmo? Será que as obras de Deus são tão difíceis de entender? Os caminhos de Deus são tão difíceis de entender? Ou ainda faz parte dessa visão obscurecida de Salomão que ele está tendo porque se afastou dos caminhos de Deus? As duas coisas. Salomão estava longe de Deus e via Deus de muito longe, e também o ser humano é difícil compreender e entender Deus. Certa vez, alguns alunos de Martinho Lutero perguntaram a ele como é possível se entender e compreender Deus. Ele conta a história que Martinho Lutero pegou um copo e perguntou para os alunos, falou assim, como é que o oceano pode caber dentro desse copo aqui? E eles falaram, possível, o oceano nunca vai caber dentro desse copo. Ele disse também Deus da mesma forma, nós somos o copo e Deus é o oceano. Deus jamais vai caber dentro do nosso entendimento, do nosso conhecimento. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. A vontade de Deus não é a nossa vontade. Nós temos, sim, uma grande barreira entre Deus e nós, porque Ele é nosso Criador, nós somos apenas criatura. Vemos Deus assim como um espelho, diz Paulo. Em breve poderemos ver Deus face a face, mas hoje vemos apenas como um espelho. E até assim,
não somente Deus, mas tudo que ele tem feito, como diz o verso 17, né? Ele diz, tudo que Deus tem feito, ninguém é capaz de entender, né? Entender tudo, ele diz, entender na plenitude. Isso aqui é muita humildade do homem que foi o homem mais sábio do mundo, né? É preciso ter humildade para a gente reconhecer isso. Quanto mais eu estudo isso, mais eu descubro que pouco eu sei sobre isso, né? E quando eu li isso aqui, eu lembrei de um artigo nessa revista Seleções. Sim. Saiu um artigo de capa, Por que cremos em Deus? A ciência explica. Né? Então, o camarada aqui nesse artigo, ele é um fã de um cientista. Quem escreveu foi Vince House. E ele escreveu que novas provas mostram que os seres humanos foram projetados para acreditar em Deus. Então, veja, provam que o ser humano foi projetado, não evoluído, para acreditar em Deus. E ele coloca aqui a ciência, eles usam, tem o neurocientista que faz uns estudos do que ele chama de neuroteologia, que é o Andrew Newberg. É um cientista e o camarada que escreveu o artigo, ele pergunta para o Andrew assim, você está dizendo que a sua pesquisa demonstra a existência de Deus, de uma realidade superior? E o cientista responde, o que eu estou dizendo é que a possibilidade da tal realidade de Deus não é incompatível com a ciência. Aí o articulista aqui, ele segue pesquisando bastante e no final ele diz assim, concluindo, eu descobri que a opinião de Einstein, que era compartilhada por outros cientistas como Niels Bohr, Max Planck e Werner Heisenberg, a opinião era que no universo racional sempre há espaço para maravilhas incompreensíveis. E aí ele termina o livro dele, né, que o livro é intitulado Por que Deus não vai embora da nossa mente? Né? Ele termina o livro não podendo afirmar que tenha encontrado a religião, mas ele se deu conta de que os maiores e mais fascinantes mistérios devem ser saboreados e não solucionados. Né? Isso é um camarada que não encontrou a religião, mas reconhece que existe sim as coisas que nós não compreendemos, que são as coisas criadas por Deus, as coisas misteriosas. Nós somos muito pequenos diante disso tudo. Pastor Jonathan, nessa não compreensão de Deus, dos caminhos de Deus, das ações de Deus, muitos tendem para um outro lado, que é o lado de um mundo que veio do acaso. Porque para eles parece ser mais... É palpável. Deus não é palpável. Deus, ele age diferentemente da forma como eu quero que ele haja. Então, alguns fundamentam-se no mundo que é obra do acaso, porque assim ele consegue palpar, assim ele consegue manejar, ele consegue entender, ele consegue explicar racionalmente com fórmulas ou com teorias, mas Deus não se explica com fórmulas, Deus não se explica com teorias. Deus, ele está fora da lógica humana, age de uma maneira diferente. É interessante que há um psiquiatra brasileiro que escreveu uma série de livros falando sobre Jesus, sobre a ótica da psiquiatria. Sim. E é interessante, o nome dele é Augusto Cury, é interessante que ele diz nos seus livros que Jesus não poderia ser um personagem criado, porque ninguém teria a capacidade de formar um personagem como Jesus, que tinha a sabedoria que Jesus tinha, que sabia as respostas que Jesus dava às perguntas às vezes mais difíceis que lhe faziam, perguntas às vezes incriminatórias, e Jesus tinha saídas surpreendentes. E ele diz assim, ninguém poderia ter criado uma pessoa assim, porque a sabedoria que Jesus demonstrou era uma sabedoria que estava além, acima de qualquer sabedoria humana. O que isso nos mostra? Que Deus está acima de nós e temos que reconhecer que nós somos pequenos demais perto de Deus. Mas o homem nessa busca tenta manipular, tenta manejar. Deus não pode ser assim tão grande, não pode existir algo tão maior que nós não consigamos controlar. O ser humano gosta de controlar tudo. Exatamente. E por isso anda por caminhos que não deveria andar. E Salomão já deixa bem claro aqui, olha, nós somos pequenos, não entendemos mesmo, Deus é muito maior e temos que entender e compreender isso, que nós somos limitados e Deus é ilimitado. Agora, um detalhe, no livro de Daniel, ali existe uma comparação entre o ímpio, que não entende nada, e o justo, que é chamado de sábio, e que esse é o que compreende. Então, parece que existe uma diferença muito clara na Bíblia entre conhecimento e sabedoria. Eu vejo assim, Jota, conhecimento é a quantidade de informações que você tem, e sabedoria é como você age. Agora,
O livro de Tiago 1, verso 5 diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então Deus é a fonte da sabedoria. É a fonte. E é aí que está a grande diferença. A sabedoria é a forma como você age. E você busca essa sabedoria onde? Em Deus, que é a fonte disso. Agora, conhecimento, a pessoa pode ser versada em muito conhecimento, pode ter diplomas de diversas universidades, ter doutorados, e não ser sábio. Não ser sábio. Tem muito conhecimento, mas não é sábio. Uma coisa não significa outra. Agora, quem é sábio tem conhecimento. Aqui faz menção também da história de Jó. É uma parte rápida, mas a história de Jó retrata o homem sofrendo porque o diabo está ali colocando uma série de empecilhos. E Deus, inclusive, permitindo que ele faz isso, mas confiante que Jó, o seu servo, vai se sair bem. Agora, uma coisa que chama a atenção aqui é que Deus não fala nada sobre os insultos de Satanás. E parece que ele cobre de elogios o seu servo Jó. Na verdade, a gente percebe também que Jó, ele conhecia Deus, parece, de forma muito íntima, não é? De forma íntima, mas não total. Veja, nós estávamos aqui falando da nossa pequenez em saber das coisas, inclusive o pastor tocou num assunto muito controvertido sobre as nossas origens, né? Primeiro Jó queria questionar e saber tudo, né? Depois Jó caiu na humildade de reconhecer que não sabia tudo e Deus não deu explicação para Jó. Sim. Né? E falando das nossas origens, que como o pastor estava falando, que tenta se provar tudo, pense bem um pouquinho. A ciência instrumental, ela exige que haja experiência, observação dessa experiência, várias experiências chegando a um resultado para então se fazer uma conclusão. Sim. Agora, quando eu falo de origens, quem é que estava lá para observar? Como é que eu posso dizer então que evolucionismo é ciência, se ninguém mediu isso, se não foi medido pelos instrumentos que a própria ciência exige? Então, uma mente um pouco mais científica perguntaria ao evolucionista o seguinte: prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você responderá. Isso aqui é Deus perguntando para Jó, em Jó capítulo 38. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das dimensões? E Deus segue questionando onde é que você estava quando a terra foi formada, né? E assim, aqui a gente vê até a ciência adiantada, uma coisa linda aqui, Deus colocando coisas no livro de Jó que a ciência desconhecia da época e só depois passou a conhecer. A ciência é útil, é muito boa, conhecimento é necessário, né? Mas a ciência tem que ter sempre a humildade de reconhecer que pode existir algo muito maior por trás. Por isso que Einstein disse que a ciência sem a religião é manca. É verdade. Bom, estivemos estudando aí Deus, cristão e o rei, as palavras do sábio Salomão em Eclesiastes capítulo 8. Mas eu gostaria, pastor Rafael, que o senhor fizesse aí um pensamento final, considerações finais sobre o assunto que estudamos. Jonathan, Sr. Valdeci, foi uma alegria estar com vocês aqui em mais esse estudo. Talvez aquilo que poderia resumir o estudo que tivemos nessa semana é que nós, como seres humanos, somos servos de um Deus. Ele é o nosso verdadeiro governante. Sim. Ele é o nosso verdadeiro líder. Ele está sempre à nossa frente. Ele nos dá sabedoria, nos dá ferramentas e instrumentos para vivermos nesse mundo, mas não para vivermos simplesmente aqui, mas para nos prepararmos para um reino eterno, o reino celestial, onde estaremos para sempre com Deus, para sempre com Jesus, e para isso precisamos de muita sabedoria, e Deus está disposto a nos dar a sabedoria que necessitamos para caminharmos nesse mundo, para olharmos para os outros e não apenas para nós mesmos, e assim estaremos com Jesus no céu. Pastor Valdeci, as suas últimas considerações sobre o assunto que estudamos. Sobre Eclesiastes, né? Isso. Bom, só corrigindo o que eu disse sobre Einstein, para não deixá-lo como mentiroso, o que Einstein disse foi que a religião sem a ciência é manca e a ciência sem a religião é cega. Né? Comparando ciência com religião aí, as duas podem andar juntos, o livro de Jó menciona uma coisa muito interessante, que é que tudo que nós vemos dessa existência é apenas a roupa do planeta Terra. Sabe que os estudiosos dizem que se nós encolhêssemos o planeta Terra e tudo o que há nele de forma bem proporcional,
todas as cordilheiras, as profundidades, os vales, as depressões geográficas, os arranha-céus, se tudo se encolhesse de forma proporcional até ficar do tamanho de uma bola de bilhar, o planeta Terra teria superfície tão lisa quanto essa bola de bilhar aqui. E ou seja, a gente não veria as reentrâncias. não veríamos a porosidade que a geografia causa, né? E nem que as obras do homem causam. Imagine então o quanto toda a realidade que nós conhecemos, tudo que nós conhecemos nessa capa por cima da Terra é simplesmente uma membrana por cima do planeta, né? E pensar que Deus criou e mantém tudo isso, e mantém o universo assim, e Ele já disse desde o começo, olha, tudo que você conhece é só a roupa do planeta aí. Então, nós temos muito mais que conhecer, portanto, vamos nos revestir da humildade de que nós sabemos pouco, porque essa é a primeira porta para nós conhecermos um Deus infinito.